We don't do things the way we used to. We don't commute together. We don't go into the office together. But we will never stop working together, sharing ideas together, persevering together. And one day soon, we will emerge stronger. Together. Forcepoint, cybersecurity that brings us together, even as we work further apart. Olá, bom dia a todos. Bom dia a vocês que nos acompanham pela internet. Bom dia a todos que estão aqui participando conosco na programação da TVD. Eu quero agradecer porque nós temos estado aqui no ar todas as semanas e está sendo maravilhoso contar com a participação de todos vocês que nos acompanham pela internet desde que começou esse grande desafio da pandemia. Nós tivemos que mudar bastante o nosso modelo de trabalho, passando a fazer aqui na TVD esse modelo de conteúdo, trazendo para vocês aqui os especialistas de cybersecurity e esse nosso trabalho pela audiência de vocês. E hoje nós estamos aqui com outros líderes, alguns deles já estiveram conosco em outras oportunidades aqui também, e tivemos aí uma semana bastante agitada, né? É óbvio que desde que a gente começou essa pandemia, as semanas têm sido bastante desafiadoras, mas acompanhamos aí também várias notícias sobre ataques, vazamentos, então realmente nós temos aí enfrentado muitos desafios do ponto de vista de cybersecurity. Mas também temos aí aprendido muitas lições, temos muitas experiências positivas para trocar. E, diante de tudo isso, a gente sabe que é preciso cada vez mais compartilhar essas experiências, e é essa a nossa proposta aqui, e pensar em novos caminhos também. Então, como alcançar maior proteção, aumentando a convergência entre conectividade e segurança, é o tema do nosso encontro. Eu gostaria de apresentar para vocês e agradecer também a participação de todos que estão conosco aqui, no nosso painel de debate. Vamos lá, vamos conhecê-los? Alexandre Barella está aqui conosco, vamos por ordem alfabética, né? O Alexandre é diretor de TI no Banco Modal. O Alexandre é profissional com mais de 15 anos de experiência em TI, com especializações em Network Security, prevenção a vazamento de informações, gerenciamento de identidade, plano de continuidade de negócios e convergência tecnológica. Obrigada, Alexandre, por estar aqui conosco mais uma vez. Meu super obrigado. Bom dia para você. Muito obrigada, Alexandre. Bom dia, obrigado pela oportunidade, Graça. Eu que agradeço. Carlos Santana também está aqui conosco. O Carlos Santana é especialista em segurança, ele é executivo, certificado, CISP, com mais de 20 anos de experiência em segurança da informação, o pessoal aqui já trabalha bastante tempo em segurança, né, trabalhando também com mais de 25 anos em TI. E, ao longo da sua carreira, já trabalhou como gestor de segurança da informação, auditor, consultor e especialista, apoiando departamentos de vendas em oportunidades de negócios. Super experiência aí do Carlos Santana. Obrigada, Carlos. Bom dia. Tudo bem, Graça. Bom dia a todos, bom dia aos colegas. Agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada. Fábio Xavier também está aqui conosco. Fábio Xavier é CIO no Tribunal de Contas de São Paulo, profissional com mais de 25 anos de experiência na área de tecnologia e segurança da informação, com atuação em empresas de grande porte do setor público e privado. Muito obrigada, Fábio Xavier, seja super bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Graça, obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês nessas discussões de altíssimo nível. Obrigado. Obrigada, Fábio. Também aqui conosco o Hélio Takikawa, CISO no CETELEM, profissional de cybersecurity. O Hélio tem 16 anos no mercado, em grandes instituições financeiras, larga experiência na criação
e reorganização do Departamento de Segurança de Informação. E, atualmente, além de CISO, ele é diretor de risco de TI no Banco Cetelem. Obrigada, Hélio, bem-vindo. Obrigado, Graça, sempre uma honra participar dos painéis. Espero colaborar aqui, mas em mais um dia. Com certeza, Hélio. Longinos, Timochenko, grande amigo, CISO no Cabum, bem-vindo, Longinos, executivo, 27 anos em TI, sempre atuando à frente de grandes organizações. Longinos tem extensa experiência em tecnologia da informação, gerenciamento de sistemas de gestão, segurança, governança, gestão de projetos nacionais e internacionais, sempre à frente e liderando grandes organizações. Obrigada, Longinos, pela presença mais uma vez aqui na TVD. Bom dia, Graça, bom dia a todos os amigos aqui. Obrigado por mais essa oportunidade e também bom dia aos colegas que estão nos assistindo. E é sempre bom, né, a gente poder estar agregando valor à informação e estar trocando experiência, né? Nós somos eternos aprendizes, isso é um momento da gente estar reciclando. Então, muito obrigado e parabéns aí pelo evento. Com certeza. Obrigada, Longinos, com certeza. Recebendo aqui Marcos Donner, diretor de Segurança da Informação na Agibank. O Marcos é especialista em gestão de equipes de segurança da informação e prevenção a fraudes, adequação das estruturas, equipes, processos e tecnologias na gestão de segurança da informação. Tem passagens em empresas como Sicredi, Banco Matone e é especialista também em governança. Marcos, mais uma vez aqui conosco, brigadíssima, muito obrigada mesmo. Grande presença aqui também no nosso encontro na TVD. Bom dia, Graça, bom dia aos colegas de painel e a todos que estão nos assistindo. Obrigado pela oportunidade e que tenhamos um grande debate hoje. Muito obrigado. Muito obrigada. Orlando Tereza está, eu acho que estreando, se eu não me engano, aqui na TVD como gerente de infraestrutura na Leroy Merlin, um profissional com 17 anos de experiência na área, projetos de conectividade interligando ambientes on-premise e nuvem, gerenciamento de projeto de conectividade wireless em todas as lojas e escritórios da Leroy Merlin no Brasil, com autenticação centralizada via certificado e segmentação específica para cada tipo de rede e tráfego internet descentralizado. Super trabalho, Orlando na Leroy, brigadíssima por estar aqui compartilhando sua experiência na TVD conosco. Obrigado, Graça. Isso aí, sou, acho que o mais novo aqui, né? Outros já participaram em outras oportunidades, mas, de qualquer forma, obrigado pelo convite e que tenhamos um excelente bate-papo nessa manhã. Brigadíssima, Orlando. Robson Santos, Cyber Security Manager na Via Varejo, profissional, 13 anos de experiência na área de TI, ampla vivência em redes, data center, cybersecurity e infraestrutura para ambientes multiplataforma de missão crítica. Robson Santos é graduado em rede de computadores, tem MBA em gestão e arquitetura de TI. Muito obrigada, Robson. Bem-vindo. Obrigado, Graça, por mais um convite. Muito bom estar aqui novamente com todos os colegas. Muito obrigado. Vamos poder compartilhar mais um pouquinho de experiência, um debate aí, poder agregar para a comunidade como um todo. Muito obrigada, Robson, a gente agradece. William Santos, por último aí, ordem alfabética, não tem jeito, né? Mas você sabe que os últimos serão sempre os primeiros, né? William Santos é CISO no Banco Original, sempre aqui com a gente, executivo com mais de 15 anos de experiência no setor, com algumas especialidades em Information Security, algumas não, muitas, né? Computer, Networking Security, Project Management, Risk, Gap Analysis, Compliance, Information Security, Incident Response, uau! Atualmente é CISO no Banco Original. Obrigada, Williams, está aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade aí de estar com os colegas aí novamente, né, para a gente poder contribuir aí para a comunidade. E bom dia a todos os ouvintes aí. E muito obrigado mais uma vez pelo convite, Graça. Obrigada. Bem, pessoal, só feras aqui no nosso programa, e para completar esse quadro, eu chamo Felipe Canali. Felipe é Country Manager Brasil da ForcePoint,
que é a nossa parceiraça aqui no nosso programa de hoje, vai trazer todos os insights aí sobre essa conectividade, né, na verdade, entre esses dois mundos, trazer insights sobre o que vem por aí, sobre como a gente vai se preparar para essa nova arquitetura de segurança. O Felipe Canalha é executivo com 20 anos de experiência na indústria de tecnologia, especificamente nos setores de software, hardware e distribuição. Trabalhou em empresas que vocês conhecem bem aí do mercado, Westcon, Checkpoint, McAfee, RSA, e atualmente ocupa a cadeira de líder da Forcepoint no Brasil. Ele é graduado em engenharia elétrica e tem MBA em marketing. Felipe Canalha, parceiro nosso, obrigado, boas-vindas a você, e também gostaria das suas boas-vindas e ser obrigado aí a esse timaço que está com a gente e também a quem nos acompanha pela internet. Bom dia, Graça, obrigado mais uma vez por essa enriquecedora discussão que teremos aqui. Bom ver e rever amigos, mesmo que virtualmente, nessa fase que a gente já está durando mais do que a gente gostaria, mas infelizmente, dentro de todos, mantemos assim, né? Espero que em breve a gente tenha a possibilidade de fazer mais uma vez isso pessoalmente, fisicamente, as interações. Não que não vai ser bom aqui digitalmente, mas óbvio que fisicamente é muito melhor, né? Obrigado de novo, Graça. Verdade, Felipe, tem toda a razão. E, Felipe, enquanto a gente está nesse momento, né, como eu falei para você e para todos no início, aliás, uma informação importante da minha equipe, né, estamos com para ser bem exata, 156 inscritos, é a média que a gente tem mantido, que é uma média muito legal de executivos sempre aqui, como eu falei na nossa programação, obrigada aí pela audiência, e como o Felipe falou, é óbvio que a gente adoraria estar presencialmente, mas a gente está realmente enfrentando um período muito difícil, em que a segurança está sendo muito realmente cobrada, está sendo muito exigida, eu acho que é a palavra correta. E eu queria criar só um pano de fundo aí importante, porque o que eu tenho observado, por estar aqui toda semana nessa cadeira, conversando com vocês, os que estão aqui conosco, né, no nosso quadro, e também vocês que mandam perguntas e comentários o tempo todo aqui para mim, é que eu sinto também que, embora a segurança esteja sendo muito exigida, ela também está tendo uma grande oportunidade, porque sempre quando a gente discutia antes e falava sobre a importância da segurança, eu acho que nunca a gente tem tão claro, tão verdadeira essa necessidade, né? Então, hoje, nós temos aqui representantes de 4 áreas muito importantes: finanças, varejo, governo e serviços. E se nós observarmos essas 4 áreas, a gente percebe claramente que em todas elas nós estamos vivendo momentos muito importantes, muito significativos. No varejo, temos Black Friday, temos vendas de Natal, onde a segurança, no momento de pandemia, no momento em que todas as pessoas estão nesse mundo digital, comprando muito pela internet, a segurança é crucial. Depois, quando a gente olha para o setor financeiro, a gente vê um momento também de grande transformação, é um divisor de águas. O Pix, um novo meio de pagamento, traz uma série de comodidades, insere uma série de novos personagens, né, de novas empresas dentro de um cenário financeiro, mas que também tem aí a segurança como um fator fundamental. O Banco Central, o Febraban, tem feito aí campanhas coletivas com a mídia, tem feito todo um esforço para mostrar a importância não só da questão digital, mas também da segurança nesse processo, conscientizando pessoas, mostrando que é um novo meio, mas que é fundamental que as pessoas entendam como a questão da segurança é importante. Depois a gente olha para o governo e vê que não foi uma semana nada fácil para todas as instituições governamentais federais, né? O quanto que ter segurança, o quanto que se preocupa com segurança é importante para que a máquina administrativa funcione bem. O governo parou, várias instituições financeiras pararam. E hoje a gente está acompanhando aí que muitos dados da Covid não estão sendo atualizados porque muitos órgãos não estão conseguindo funcionar. Então, a gente está vendo que, na verdade, não tem como dissociar mais a segurança do mundo, seja ele dos negócios, seja ele qual for. Então, não é preciso mais dizer que a segurança é importante, ela está se provando que é importante, em qualquer setor, né? Então, a gente está vendo que, na verdade, aquilo que antes, né, funcionava, aquilo que antes era o que nós tínhamos como entendimento do que era importante do ponto de vista de segurança, está se mostrando cada vez mais necessário ser revisto, ser reavaliado.
né? A gente sabe que não são ataques muito novos, não são estratégias muito diferenciadas, mas a gente está percebendo que é preciso mudar algumas, né? Sejam alguns processos, sejam rever algumas tecnologias, seja repensar atitudes, comportamentos das pessoas. Então, quando a gente olha tudo isso, a gente começasse um pouco por aí. Antes da gente até falar sobre quais seriam essas arquiteturas, como é que a gente pode aproveitar esse cenário, esse momento, olhando o varejo, olhando, né, essas áreas que estão aqui presentes conosco, na sua visão, a pergunta que fica é essa: se essa segurança que funcionou até agora, essa segurança precisa ser revista, de que segurança a gente tem que falar daqui para frente? Era isso que eu queria, essa pergunta que eu queria começar fazendo para você. Legal. Bom, você acabou de dar vários exemplos aí de como o modelo atual de segurança não está sendo eficaz, né, e efetivo. E todos os profissionais que estão aqui sabem disso, né, já têm passado por várias situações, né, que demonstram que as tecnologias e os processos atuais não cobrem 100%, nunca vão cobrir 100%, mas não cobrem a necessidade para evitar todos esses prejuízos que a gente tem visto mais recentemente, crescendo mais recentemente, até por causa da pandemia, né? A Forcepoint, ela defende, né, 2 pontos críticos aí de mudança de arquitetura ou de como tratar, né, essas ameaças. A primeira, que eu gosto de citar, porque é algo que a Forcepoint já fala há 3 anos, né, que é você inverter o vetor, né, e botar o ser humano como um elo forte da cadeia, e não mais o elo fraco da cadeia, né, como a gente já vem falando. E apesar de 3 anos a gente está falando sobre isso, na RSA Conference esse ano, o slogan foi Human Point, então um ponto humano. Isso demonstra que o que a gente vem fazendo nos últimos 3 anos foi corroborado, ou seja, realmente a gente precisa melhorar esse ponto, né? E só tem um jeito de você fazer isso, né? Você ter uma análise de comportamento eficaz, real, 360 graus, do que cada usuário como ele está se comportando na sua indústria, na sua rede, na sua navegação, e qualquer desvio de comportamento desse usuário, ela tem que ser medida e ser quantificada em risco. Aí eu abro um parênteses na questão de risco aqui, que isso é algo que o Brasil evoluiu muito nos últimos anos, né, essa maturidade de segurança em gestão de risco. Então, se você consegue avaliar uma mudança e um desvio de comportamento e consegue quantificar qual é o risco que esse desvio de comportamento traz para você informações necessárias para uma contramedida em tempo real. E aí a contramedida em tempo real demanda muito de inteligência artificial e machine learning, que é algo que é necessário para que você não dependa sempre de ações humanas para que você se proteja, né? Então, essa mudança de conceito, essa mudança de inversão de vetor, eu digo, né, da gente sair do data center, do SOC, e levar essa segurança até o ser humano, é chave para que a gente mude a forma como se trata e como se gerencia a segurança no mundo. E o outro ponto é a arquitetura propriamente dita, né, que a gente acredita muito na arquitetura que o Gartner apresentou no ano passado, né, uma arquitetura que nem todos ainda conhecem pela nomenclatura, que é o SASE, né, Security Access Service Edge, que nada mais é do que a convergência entre o mundo de conectividade e o mundo de segurança, para facilitar a vida de todos vocês. Se você pensar, nos anos 2000, para cada nova ameaça que aparecia, você tinha que comprar um novo dispositivo. É spam, anti-spam. É vírus, antivírus. É firewall. É ataque avançado, advanced malware. Então, assim, para cada nova ameaça que aparecia, você tinha que empilhar uma nova tecnologia de segurança. E que boa parte dessas não eram integradas, né? Então, era uma loucura você conseguir gerenciar todos esses dispositivos. Lá para os anos 2010, começou-se a ter um pouco mais de integração dessas soluções, né? Integração de soluções, não necessariamente convergência, integração. Aí apareceram outras tecnologias que conseguiram, né, como orquestração, como o CIEM, para que você conseguisse ter um mínimo de integração entre as tecnologias. Mas a gente continua vendo que isso ainda não é suficiente para se proteger. Então, o que a gente acredita é que o modelo de convergência é o que vai trazer essa nova segurança para esse novo ambiente. A gente está indo para um ambiente de nuvem, né? Multi-cloud, não é só uma nuvem, são várias nuvens, né? Agora, qual que é o mais importante? Apesar da gente já ter que se preparar hoje para essa nova arquitetura, você também tem que estar preparado para proteger o legado.
Nenhuma das empresas aqui pode simplesmente virar um botão e falar assim, agora eu sou nuvem, vou para a nova arquitetura, esqueço o que eu tinha antes. É impossível. Então, você tem que fazer isso como se fosse uma jornada. É uma jornada paralela à jornada de transformação digital. Então, conforme a sua empresa vai caminhando na transformação digital, essa nova arquitetura de segurança tem que acompanhar. Né? Não é algo que você vai fazer de um dia para a noite, é algo que você vai transformar isso numa jornada de 1, 2, 3, talvez até 5 anos, dependendo da indústria e dependendo dos investimentos. Então, a gente, de novo, eu acredito piamente que essa nova arquitetura, mais essa inversão de vetores, né, de vetor, saindo do data center e do SOC, levando até o ser humano, é o que vai trazer uma melhor preparação de todos, em qualquer tipo de segmento de serviço, governo, finanças e varejo, para que a gente consiga se proteger e ter um mundo mais seguro. Perfeito, muito bom, Felipe. Excelente, direto, trouxe aqui 2 vetores importantes, ficou bem claro. Minha proposta para o debate é a seguinte, para vocês, plateia, uma liçãozinha aí de casa. Tem 2 enquetes no ar, tá? Para vocês aí trabalharem um pouquinho. A gente vai dividir o nosso grupo aqui em finanças, tem um grupo aqui de finanças, vou começar essa discussão com esse grupo, depois varejo, depois os participantes têm governo e serviço aqui para falarem. Enquanto eu faço essa dinâmica com eles, vocês respondem as 2 enquetes, tá? E depois, então, a gente passa para o bate-bola com vocês de perguntas e respostas e com eles também. Talvez a gente tendo um pouquinho o nosso tempo, pelo número de participantes, não tem problema, tá? Aqueles que não puderem ficar com o tempo estendido, a gente tem 1h30, não tem problema, podem sair. Aqueles que puderem ficar, fica para o bate-bola de perguntas. Se eu precisar estender um pouquinho, só peço desculpas, mas aqueles que puderem ficar, ok, a gente estende. O importante é a gente poder, nesse tempo de 1h30, fazer essa discussão com as verticais que estão aqui, vocês poderem responder as enquetes, tá? E ainda ver se a gente consegue responder algumas perguntas de vocês, ok? Beleza? Então, vamos lá. Pessoal, vou puxar aqui o meu roteiro para o primeiro grupo. No primeiro grupo, vou começar com Marcos Donner, do Agibank. Marcos, nesse cenário que eu tracei, e como eu falei, né, não dá mais para a gente discutir a necessidade de uma nova arquitetura, a necessidade de revisitar esse modelo, sem olhar para o que está acontecendo hoje, as necessidades. Dentro do setor de finanças, a gente está vendo que há realmente, e vem por aí, uma nova arquitetura open, né? Totalmente open, totalmente em nuvem, né? A gente já vem discutindo há bastante tempo, você está no modelo totalmente em nuvem. Nesse sentido, como é que você vê essa nova arquitetura convergente, como foi colocada aí pelo Felipe, que não é, como o Felipe falou, propriedade de nenhuma indústria, a gente está falando aí de uma arquitetura que está sendo trazida até uma colocação do próprio Gartner, né? Como é que você está vendo isso, Donner? Obrigado pela pergunta, Graça. Assim, o que o Felipe Canali comentou em relação à arquitetura é o que o banco sempre acreditou a partir do momento que passamos por uma jornada de transformação na sua essência, a partir do momento que que viramos banco digital também. Então, sempre desde dos primeiros movimentos dessa transformação, a gente procurou estabelecer uma arquitetura de segurança viva à luz da arquitetura de tecnologia, que é uma arquitetura que não poderia ser diferente. Ela é traduzida à arquitetura corporativa e à estratégia do banco. Então, esse sempre foi uma premissa de termos uma arquitetura de segurança viva que acompanha a arquitetura de tecnologia e estabelece controles e componentes de acordo com a evolução do banco. Agora, em 2020, a gente teve uma situação inusitada, né, de distanciamento. Então, eu sempre considerei uma das principais forças de times de cibersegurança a presença, de estarmos próximos dos times de desenvolvimento de produtos
para essas construções colaborativas. Então, esse componente da proximidade, ele sempre fez parte ele deve fazer parte de uma arquitetura. A gente perdeu isso com o distanciamento, mas a gente teve que rapidamente recuperar essa aproximação através desse novo formato de trabalho como esse que a gente está hoje aqui nesse painel. Então, esse distanciamento, ele trouxe também oportunidades no sentido de evoluirmos determinadas soluções, determinados modelos de trabalho, porque os componentes de segurança que tínhamos antigamente num modelo completamente presencial e em home office, para times muito específicos de instituições de quase qualquer natureza, ele foi alterado por causa de distanciamento que vivemos. Então, isso trouxe grandes oportunidades para a gente compor a camada de arquitetura de segurança, também com soluções como múltiplos fatores de autenticação para todos os usuários. Antes, isso era uma realidade que a grande maioria das empresas não tinham para todas as ferramentas de colaboração. Também múltiplos fatores de conectividade, falando na convergência entre segurança e evolução e transformação. Aí a gente está falando de um uso mais massivo de tecnologias como VPN, que antes também eram muito restritas. Não são tecnologias emergentes, né? VPN, se fala disso há muitos anos, mas eram ferramentas, eram tecnologias que estavam restritas a determinados tipos de pessoas dentro da organização. E como a gente está falando agora nesse primeiro momento de segmento financeiro, né, como a gente dividiu o painel nesses grupos, óbvio que tu falou sobre Pix, tu falou sobre Open Banking, tu comentou, e eu trago junto dentro dessa cadeia de valores transacionais e de regulação de mercado a LGPD, que não é só mercado financeiro, sim, e a regulação de cybersecurity, sim, para o nosso mercado, que começou a ter exigências mais fortes desde 2019. Então, tudo isso vem num bom momento, porque a gente teve que direcionar muitos esforços para atender clientes. Então, muita funcionalidade nova teve que ser lançada, priorizando segurança sanitária de saúde das pessoas, priorizando, em paralelo, segurança de informações, porque muitas novas funcionalidades em canais eletrônicos tiveram que ser lançadas para atender os clientes das instituições financeiras nesse momento de distanciamento. Então, é óbvio que a gente passou na primeira onda de pandemia a despriorização de iniciativas de segurança e de tecnologia para priorizar funcionalidades em canais eletrônicos, principalmente. E eu acredito que isso não foi só no Agibank, foi em outros bancos, em outras fintechs, em outros players de mercado. Mas a partir do momento que começou a se estabilizar, não a curva da nossa crise de saúde, mas a curva da nossa economia e de como o mercado reage a toda essa questão de distanciamento, a gente começa a poder priorizar novos canais e novas funcionalidades em canais, buscando segurança das pessoas, segurança da saúde sanitária dos colaboradores e de nossos clientes, mas também tendo que calibrar, muito bem calibrada essa nossa arquitetura de segurança, porque quanto mais canais, quanto mais funcionalidades, quanto mais níveis de... Mais riscos estão associados. Então, está muito na linha do que o Canali falou, né? A arquitetura, riscos e o que a gente tem que fazer para equilibrar dentro desse momento. Interessante. Vou chamar o Hélio para comentar também essa arquitetura e destacando da colocação do Donner, né, sobre a posição que o Canali inicialmente colocou, né, voltando lá aquele norte dos dois pilares, né, quando a gente fala de conectividade e segurança, Hélio, quando a gente, na verdade, olha essa nova arquitetura, né, o Donner colocou esse desafio de você fazer essa interação, principalmente nesse momento da pandemia, né, onde você teve uma desestruturação, de certa forma, do modelo, né?
Então, mas, na verdade, eu acho que também a gente tem uma grande oportunidade de poder, de certa forma, como ele falou também, né, de poder rever um pouco, né, a sair um pouco da zona de conforto, e com isso também eu acho que a gente vai ter a oportunidade de sair desse cenário e poder reestruturar aí uma nova arquitetura, né. Eu queria colocar para você um pouco isso, se também não é uma oportunidade, né, de sairmos aí desse cenário, né, olhando para frente, pensando se também não podemos, né, reestruturar um pouco essa arquitetura aí para o futuro, né, prepará-la aí para um novo momento, né, da segurança e dos negócios e do setor financeiro. Como os amigos comentaram, né, a digitalização é uma realidade para qualquer empresa hoje em dia, independente da linha de negócio, né? E o Banco Cetelem não é diferente. Hoje, todos os nossos processos de aquisição, tanto para cartão, consignado, são 100% digitais, e a segurança, obviamente, teve que se adequar a esse cenário também, a esse novo modelo de negócio e aos riscos associados a isso. A gente está trabalhando nas avaliações relacionadas ao SASE, como o Canali comentou, porque é realmente a realidade, é o futuro, que eu acho que dificilmente empresas que têm um foco grande de segurança vão conseguir evitar, é algo que eventualmente todos terão que partir para esse modelo, então a gente não vai fugir disso. Só que um ponto que eu queria adicionar da discussão, que é o que a gente viu que realmente acontece em outras empresas aí do mercado, e até nos recentes ataques que ocorreram no mundo, é reforçar a qualidade do trabalho básico. Muitas vezes a gente vê que um ataque foi bem sucedido porque um processo que teoricamente é o básico não foi feito da forma correta. Aí eu estou falando de gestão de vulnerabilidade, gestão de patch, gestão de acessos, e principalmente de acessos privilegiados. Mesmo que uma empresa, eventualmente, aí no Brasil não tenha uma solução complexa e avançada de cofre de senha, ela pode fazer uma gestão adequada desses usuários privilegiados, e isso já mitiga muito e já protege muito as empresas para a maioria dos ataques que são conhecidos. Então, assim, eu acho que a gente tem que trabalhar nas duas linhas, avançar o modelo de arquitetura, como foi comentado, mas garantir e reforçar a qualidade dos processos atuais. Acho que esse é um ponto importante, que é o que a gente está trabalhando muito. A gente ganhou força para exigir, por exemplo, que o SLA de correção de uma vulnerabilidade crítica, que a gente fazia em 15 dias, hoje a gente consegue fazer em 3. Então, esse é um ganho que a pandemia trouxe, né? A importância que a segurança tem hoje na realidade das empresas. Então, nós temos que aproveitar esse momento para melhorar a qualidade dos processos de segurança, principalmente no que já existe em cada empresa. Acho que esse é um ponto importante que eu queria colocar. Muito bom, excelente, cada um de vocês acrescenta aqui, e é interessante, Lélio, você também trazer que já está, né, nessa jornada do SASE, acho legal depois se você até puder contribuir um pouco mais nos desafios, né, que você está vendo dessa jornada, mas acrescentar, quer dizer, 2 caminhos aí bastante interessantes, um arrojado, né, de você estar numa trilha aí, numa jornada de algo que é uma arquitetura, né, super nova, que acho que o Gartner, né, recente, porque são várias ondas, essa é uma onda bem recente, e falar do básico, né, como que, na verdade, em segurança, né, a gente tem sempre aí, né, 2 extremos aí, bem interessante a sua colocação. Barela, queria trazer você aqui para complementar essa discussão aqui, desse... Está conectado aí? Oi, desculpa. Tá, cortou né? um pouquinho para mim, perdão, Graça. Cortou?
Eu posso repetir aqui. Você conseguiu acompanhar as colocações do Donner e do Hélio? Consegui, não, cortou os últimos 10 segundos ali, nem isso. Ah, então... Você consegue me ouvir? Eu não sei, para mim está um pouquinho ruim. Leia. Oi. Para você está boa a conexão do Barela? Sim, para mim sim. Então, você ouviu, Barela, certo? Eu não ouvi a pergunta da Graça, peço desculpa. Então, Leia, toca aí o Barela, acho que talvez seja a minha conexão, então, que continua ruim. Isso. Barela, a gente gostaria também de trazer você para a conversa, justamente para você também debater esse ponto que a gente já colocou aqui, né, e se quiser trazer também mais alguns pontos do Hélio, né, e do Donner também, fique à vontade, por favor. Nós estamos te ouvindo bem. Perfeito. Bom, acho que o Hélio trouxe algumas questões ali de digitalização do serviço, né, de legislação, assim como o próprio o Donner e o Felipe colocaram questões de que a gente sempre olha as pessoas, ou sempre olhava as pessoas ali como uma parte de vulnerabilidade, e essa parte hoje está em casa, né? Então, assim, a gente sabe que investimos muito em nuvem, investimos muito em diversos produtos de tecnologia, investimos, acho que um bom pedaço em pessoas, né, nos últimos tempos, fazendo treinamentos, eu acho que campanhas institucionais, né, a própria Febraban fazendo algumas propagandas em termos de veículos de massa, né, o Pix veio fortalecendo muito isso e trouxe interesses, a gente tem o Open Bank, tem muita coisa aí pela frente. Mas acho que o grande segredo e um dos pontos acho que pega muito no que o Hélio comentou, né, aqueles serviços que nasceram completamente desconectados ou que nasceram e que depois tiveram uma camada de segurança aplicada, esses estão sofrendo muito, né? Então, assim, aquelas empresas que, teoricamente, nasceram antes em alguns dos seus processos e que colocaram a segurança depois, hoje a gente acaba sofrendo muito, porque você olha a segurança para aquele momento, a segurança não é by design, né? A segurança ela foi colocada para um cenário, e esse cenário tem mudado muito. Então, é muito difícil você acompanhar isso. E para aqueles produtos que nasceram nessa época de digitalização, ou seja, né, já está integrado a criação daquele produto, ou às vezes até da própria empresa, né, isso se mostra muito mais fácil de a gente conseguir de conseguir atualizar isso, né. Seria impossível a gente pensar na remoção de boa parte trabalhando em home office se a gente já não tivesse um serviço de colaboração instituído na empresa. Nós sabemos que profissionais de TI, é muito simples o trabalho remoto, aprender uma tecnologia, mas o restante das pessoas, né, um back-office de uma instituição, talvez seja a primeira vez que eles estão trabalhando remotamente, né, ou pelo menos de uma forma permanente. Isso traz diversos riscos, né? Como é que eu abro um arquivo, ou como é que eu recebo uma ligação, de repente, do meu helpdesk, que está lá na empresa, eu não sei se aquele helpdesk é de fato daquilo ali. Então, esses serviços básicos, que não são só da tecnologia que envolve o usuário, eu acho que é um desafio muito grande, né? E aí, por cima, tem uma legislação que entra numa data, talvez, para a gente muito sensível, né, de vazamento de dados, e que a gente, infelizmente, sabe que o nosso setor ele é muito carente, né, de olhar para a segurança de uma visão estratégica. A gente sempre foi meio que obrigado, vamos dizer assim, né, a fazer a segurança pontual. Então, vamos lançar um produto, segurança para aquele produto, E isso acaba sendo difícil quando você quer juntar isso, como o Felipe colocou, né? Como é que a gente integra não só os produtos, porque acho que a gente tem os parceiros hoje de diversas soluções avançaram muito, né? Estão muito perto do negócio. Antes um parceiro chegava para a gente para vender tecnologia, né? E hoje ele chega para a gente para vender uma solução integrada. Ele conhece o nosso negócio. Então isso é muito mais fácil, né? Muito mais rápido de se implementar. A segurança, ela faz parte do negócio e ela está integrada. Mas o difícil é a gente conseguir mudar isso tudo rapidamente. Então, assim, acho que para aquelas empresas que já nasceram digital, está aí uma baita oportunidade, está aí, né, uma forma de se mostrar o quanto a segurança realmente ela colabora para isso. Infelizmente, para aqueles processos que nós temos ainda que evoluir, acho que estão as nossas dores, e ali é que a gente talvez não tenha olhado os serviços básicos que o Donner comentou, que o Hélio comentou, e que a gente precisa focar muito neles. Como se a gente, um pouco o Felipe falou sobre isso, né, são duas realidades aí, né, a gente tem um legado que realmente precisa
ligar, não pode ser largado, né? E ao mesmo tempo tem o novo. Mas me parece que isso depois a gente pode falar um pouco mais. Me parece que justamente a proposta dessa nova arquitetura é poder juntar isso e fazer com que essas coisas, Exatamente, de alguma forma, andem juntas, né? E acho que fiquei mais fácil, né, Garça? Eu acho que, assim, independente, não estou aqui, né, o meu papel aqui não é defender nenhuma arquitetura, eu acho que tem ondas e ondas, mas eu vejo, por tudo que eu acompanho, não sou técnica, mas o que eu acompanho é que eu acho que o grande desafio realmente, cada vez mais de uma arquitetura no futuro, tem que ser isso mesmo, tem que ser algo que tem que ficar por cima de tudo isso, porque eu acho que o legado é importante, precisa ser preservado, talvez ele seja legado e continue, e que integre realmente, como o Felipe colocou, essas coisas virem uma coisa só, que elas possam caminhar juntas. Bem, estamos já concluindo praticamente esse primeiro bloco, e quero trazer o Banco Original para fechar essa super interessante aí colocação do setor financeiro. Está com você, Banco Original, vamos ouvi-lo. Vamos lá, essa é uma discussão bem interessante, né? Você viu colocações super, né, interessantes. Sim. Aí do como é que vai ser essa arquitetura e os desafios, né, para você chegar nesse novo modelo. Exato, porque assim, segurança e tecnologias, né, das mais diversas, das mais novas e das mais antigas, que são os legados, né? Exato. A gente sempre discutiu no passado que isso a gente teria que trabalhar de forma integrada, né? Segurança conseguir suportar todas essas soluções, só que não da forma que era feita antigamente, né? Você simplesmente contrata uma solução, igual o Barella colocou aqui, e faz o plug and play, né? Coloca lá e fala, ó, eu preciso de um anti-spam, eu preciso de um firewall, eu preciso de um IPS. Então, o conceito mudou bastante, né? Ou seja, a solução ela já entra integrada, né? Os parceiros de negócio, eles entendem hoje como a gente funciona, né? E ele entra como um serviço acoplado naquilo que a gente está integrando ali, né? Então, com isso, a gente começa a ganhar, vira um acelerador, na realidade, né? Uhum. E a gente, como está num banco digital, isso já meio que entra no DNA. Por quê? Porque ele já nasceu nessa parte de cloud, né? Ele já nasceu conectado, já nasceu plugado, disponibilizando serviço, né? Então, esse já era um desafio que a gente já vinha enfrentando desde o começo da criação do banco, né? Como é que eu consigo ser ágil, como é que eu consigo desenvolver novos produtos a quente, né? E ao mesmo tempo garantir a segurança. Então a gente teve que trabalhar de certa forma com essas integrações, né? De já criar os produtos pensando em segurança, né? Aí o que o Hélio comentou, que eu acho muito interessante, eu sou partidário também no ponto que ele colocou, existem coisas de segurança que são da velha guarda, que são processos já antigos, né, que se bem feitos, né, bem customizados, bem estruturados, com processos bem definidos, bem desenhados, ele mitiga boa parte dos impactos que nós estamos tendo hoje, né, porque assim, é igual foi colocado aqui, a gente ainda tem um legado, né? A gente não vai conseguir fugir muito rápido disso, tem um tempo para fazer essa convergência, tem um tempo para fazer essa adequação, para a gente conseguir colocar isso e realmente fazer a transformação digital, né? Então, a gente tem que estar preocupado com processos, né, bem estabelecidos, bem descritos, e que a companhia entenda e saiba como funciona, pessoas, né, que foi a parte, inclusive, que o Barella colocou de treinamentos, a gente conscientizar e trazer os colaboradores da instituição para fazer parte da segurança. A segurança não consegue fazer nada sozinha, né, ou seja, todo mundo é uma parte do elo, né, e tecnologia, né, a gente sempre está olhando as tecnologias, fazendo as adequações com as melhores ferramentas de mercado, e não só as melhores, mas trabalhar nas atuais, né, deixar da melhor forma configurado, com processo de gestão de vulnerabilidade bem estabelecido, atualização de patch bem estabelecida, configurações de regras de firewalls e controles e tudo mais muito bem configurados, e sempre está fazendo um assessment, né, ou seja, uma validação para ver se esses controles realmente, o que foi definido, o que foi combinado, né, ele está sendo implementado e está sendo seguido, né. E hoje, com essa convergência, em toda essa parte de SaaS que o Gartner está trabalhando e tudo mais, a gente está trabalhando na ponta do cliente, né, que é o quê? Hoje, no banco, a gente já tem um arcabouço tecnológico, né, todas as instituições financeiras, por si só, a segurança faz parte do DNA, né.
Então, agora a gente está indo para a casa dos nossos colaboradores, né, através de soluções tecnológicas, através de treinamentos, né, e direcionamentos para ajudar com que esses colaboradores consigam fazer acesso à instituição de forma segura, né, e a gente, de certa forma, tentando mitigar, né, os riscos que esse colaborador possa vir trazer para dentro da instituição, né. Então, eu acredito que com esses pontos, né, que foram colocados aqui, inclusive pelos colegas, a gente consegue aí seguir para uma evolução digital, melhorar a conectividade, né, que é um ponto aqui até um pouco antes de começar aqui o evento que eu estava comentando, que eu ia colocar uma contingência na minha residência, né, para poder fazer os acessos e não ser pego de surpresa. Então, é algo que a gente está começando a rever, né, com o novo normal, né, ou seja, com a entrada do Covid, tudo mudou, né, a forma com que os bancos trabalham, né, que o Marcos colocou aí um desafio que eles têm lá de colocar novas funcionalidades de forma rápida e tentar acompanhar com a segurança também, para não subir algo descompensado. Então, esse é um desafio que eu acredito que sejam para todas as instituições, né. O Original também tem esse desafio, mas a gente trabalha muito forte colocando segurança no próprio DNA, né. Quando a gente vai numa discussão de novo produto, já tem uma pessoa de segurança apoiando no desenho do novo produto, né, trazendo quais são os riscos, né, que é importante a gente trazer e deixar isso bem claro, estabelecido, porque às vezes o pessoal de produto, eles querem acelerar a criação, né, para entregar a nova funcionalidade e trazer capital para a instituição, que é o que faz total sentido, mas ele tem que ter ciência dos riscos que ele está trazendo ali com aquelas novas tecnologias, né. E fora isso, todos os trabalhos que a Febraban e o Banco Central aí vem fazendo junto com as instituições para a gente conseguir, né, de certa forma, mitigar esses riscos, trazendo conhecimento aí para os clientes e para os funcionários e colaboradores aí das instituições financeiras. Perfeito. Bem, eu gostaria de fazer uma pausa rápida aqui, porque tem algumas perguntas, eu vou condensá-las aqui, Felipe, porque, infelizmente, né, a gente tem que passar para a turma de varejo, mas em consideração aí as perguntas que chegaram aqui, Felipe, da plateia, não vou poder trazer todas, mas tem uma dúvida aqui, só para esclarecer rapidamente, vamos ver se eu vou ser fiel aqui às perguntas. Sobre SaaS, tem uma questão aqui que o pessoal queria entender um pouquinho, Felipe. Em relação às colocações que foram feitas aqui, a pergunta é a seguinte: se as empresas, e eu acho que algumas aqui falaram que já estão nessa jornada, me parece que a maioria é um pouco relacionada ao ambiente digital, muitas já em nuvem. Teria uma colocação que seria a seguinte: as empresas hoje que já estão numa jornada digital muito avançada, que já estão em nuvem, teriam muito mais facilidade em passar para essa arquitetura SaaS ou não? Quer dizer, a pergunta é, quem tem um grande legado teria muito mais dificuldade em implementar essa arquitetura que o Gartner vem falando? Eu não diria dificuldade, eu diria um tempo maior, né, para fazer essa mudança. Para quem já está, obviamente, mais avançado na transformação digital, fica mais fácil. Eu até digo, né, já venho dizendo há um tempo, que a transformação digital prevista para os próximos 3 anos no Brasil, ela foi feita em 3 meses por causa da pandemia. Isso também acelerou muito a transformação digital de todas as empresas, o que facilitou o início da adoção desse novo modelo, né? Se você me perguntar, tem algum cliente no Brasil hoje que você tem falado que está 100% aderente a esse modelo? Não. Até porque é um modelo recente, né? E que ele é feito em fases, não é que você compra SaaS, eu vou comprar o SaaS. Não. Eu vou criar uma jornada de implementação dessa nova arquitetura de segurança, acompanhando a minha jornada de transformação digital. O que eu vejo, por exemplo, eu vejo clientes, por exemplo, que têm um legado muito grande, mas que têm feito análise de fornecedores de tecnologias pontuais, já olhando para ver se esse fornecedor pode acompanhar ele no futuro, né? Então, decisões que estão sendo tomadas hoje por causa de uma tecnologia pontual, ela obviamente já está sendo tomada considerando essa jornada ao longo do tempo. Eu não diria que é mais difícil, eu diria que vai levar um pouco mais de tempo para que você consiga fazer, porque é normal, a transformação digital dessas empresas que têm um legado maior, ela tem uma duração maior. Para aquelas que já estão um pouco mais adiantadas na questão da transformação digital, a adoção e a adesão dessa nova arquitetura se torna mais rápida, não necessariamente mais fácil. Tá, perfeito.
E só alguns recadinhos aqui, o Gilberto Augusto Júnior manda aqui, Longinos, desde a época de CCEE, Robson, meu caro colega, desde a época da Itautec, e o Pedro Nuno, parabéns pelo evento, e o Bruno Napolitano também aqui, Ciso da Suap acompanhando, e dizendo, é bom para quem já nasceu 100% em nuvem, né, pessoal? Então, assim, alguns recadinhos aqui dos CISOs, que estão todos aqui nos acompanhando e mandando abraços. Leia, vamos lá. Temos resultado da nossa primeira enquete, antes de chamar o pessoal de varejo, para esquentar aqui rapidinho essa turma de varejo, que já é quente, né? Varejo não é? dinâmico. Dinâmico e está aí pautado na transformação digital, como vocês comentaram, o próprio Canale. Justamente foi o que mais foi o que mais impactou aqui, né? A gente perguntou para a plateia, né? O que mais impactou as demandas de segurança no seu negócio em 2020? A gente deu 4 opções, né? Pandemia, conformidade com a LGPD, alta dos ataques cibernéticos e transformação digital às pressas. E foi exatamente essa que ganhou 36%, e atrás ficou pandemia, ou seja, um cenário, né, adverso que fez com que, né, os impactos na segurança fossem muito maiores esse ano. Tá bom. E é nesse ritmo, né, nesse ritmo frenético, que é o ritmo do varejo, que eu convoco o Robson Santos, da Via Varejo, ritmo de Black Friday. Robson, eu adoraria que a sua entrada fosse triunfal, com todos os descontos e as maravilhas, mas aqui o nosso papo é um pouquinho diferente. A gente vai falar de segurança, conectividade, SaaS. É isso que a galera aqui que está nos acompanhando quer saber. Então, vamos lá. A jornada SaaS já começou na Via Varejo. O que você vai falar para a gente aí? O que está acontecendo aí na Via Varejo do ponto de vista de segurança? Tudo em nuvem? 100% nuvem? Conta para a gente, Robson. 100% em nuvem. Ainda não. Mas boa parte desse ambiente, sim, e vai muito de encontro até com as perguntas da enquete, né? Eu acho que foi um mix das situações. Obviamente, no varejo, a gente já está vindo com uma estratégia de aceleração digital, o nosso tipo de negócio pede isso, né? E aí, linkado com o momento de Covid, a gente teve que acelerar, né? As empresas de varejo têm uma estrutura, têm uma plataforma, a gente já tinha um design voltado para acelerar a transformação. Com esse aspecto, a gente teve que, realmente, dentro da rota, mudar um pouquinho a trajetória e evoluir cada vez mais rápido para as soluções em nuvem. Eu responderia que sim, em partes a gente já iniciou aqui essa questão de uma arquitetura SaaS, acho que é um ponto até que o Canale trouxe. As companhias têm olhado novas soluções e plataformas que sejam aderentes, mas a gente vai acabar encaixando aqui em algumas situações que os colegas do segmento financeiro, principalmente, concordam muito, que o Hélio mencionou. A gente ainda tem um aspecto muito grande de um legado que traz retorno financeiro para a companhia, então ele não pode ser esquecido em nenhum momento. Não é porque simplesmente ele é legado que a gente vai transicionar para o digital e ele não traz retorno para a companhia. Pelo contrário, às vezes você tem um legado que ele traz um retorno empírico financeiro para a companhia, ele não pode ser esquecido em nenhum momento. E ele vai encaixar em segurança no modelo tradicional, né? O processo de gestão de vulnerabilidade é importante, conscientização, pessoas, incluir controle de patch, incluir avaliação. A gente viu alguns casos agora recentes aí acontecendo noticiados que a gente fala, nada mais é que coisas bem tradicionais que já vinham acontecendo há muito tempo, que encaixam em cenários que a gente tem um certo controle, né? Quando a gente fala de acesso privilegiado, administrar isso, credenciais dentro de cofre, quando a gente fala realmente onde o processo de gestão de vulnerabilidade ele é feito, a vulnerabilidade ela é identificada, os times simulam isso, identificam que realmente é possível ser explorado, a gente consegue colocar no processo de uma gestão de débitos técnicos, a gente consegue mensurar e avaliar o risco, mas às vezes dentro de própria tecnologia isso não é corrigido. Então, você fica suscetível, né, a esse tipo de situação. Então, ele está mapeado independente de digitalização e novas tecnologias. A gente sabe como corrigir e como mitigar. Então, é um ponto que eu já participei de outros eventos e vi o Longinos comentando muito, que é a questão também educacional, né? Como a gente traz a segurança um aspecto mais global dentro da companhia, né, de discutir esse tema e das pessoas entenderem que elas fazem parte diretamente nessas correções no dia a dia, garantir a segurança de toda forma e forma abrangente.
a gente depende da companhia como um todo. E quando a gente vai movimentando, Graça, para visões de pensar em SaaS, realmente, com o nosso processo também de digitalização, pandemia, o perímetro, ele não existe mais, ele foi ampliado, né? Então, quando a gente fala de gestão, de conectividade, a gente tem uma nova realidade, né? Como eu faço um processo de gestão de patch de um dispositivo que está fora da minha rede agora? O colaborador está trabalhando na casa dele com um dispositivo da companhia. A gente tem outras situações de bring your device que o colaborador está fora de casa, que foi a situação de algumas companhias, nem todo mundo estava preparado, companhias com 30, 40 mil colaboradores, dispositivo para todos, né? Estrutura de VPN para todos, os colegas foram se adaptando com um mix de situações para poder encaixar. E realmente o negócio ele não pode parar, ele tem que continuar girando, a gente tem que trazer retorno para a companhia. Então, acho que a questão de risco ela foi bem ampliada, cada vez mais discutida. Então, a gente acaba avaliando, se pautando qual que é o apetite de risco que a gente quer para aquele momento e qual que é o retorno financeiro que a gente quer buscar. E automaticamente a gente tem que fazer uma sinergia para poder encaixar os conceitos. Aqui na Via a gente já está discutindo segurança by design. Então, eu estou falando de desenvolver um produto novo, de estar plugado nas squads, de gerar novas funcionalidades com segurança. Mas no meio do caminho, talvez uma funcionalidade com segurança, ela vai fazer uma integração lá no legado, né? Voltando um pouquinho para aquilo que o Hélio puxou aí. Então, não necessariamente o legado vai ter as proteções mais adequadas para aquele momento. E também, puxando o gancho do próprio canal, realmente, assim, para grandes companhias fazendo esse mix, né? Como até no fórum os colegas comentaram, né, seria super interessante já nascer já totalmente em cloud, já nascer totalmente no digital. Não que os colegas não vão ter outros desafios de segurança, mas quando a gente traz para o varejo tradicional, né, o varejo que a gente brinca, o varejo raiz, a gente acaba tendo que fazer um mix de junções de coisas. E o tempo, realmente, para que tudo isso aconteça, ela não é uma jornada de curto prazo, a gente tem que ser bem realista, né? Ela é uma jornada de médio a longo prazo, né? Exato. Além de investimento em soluções, entender que a gente está investindo da forma correta. Então, é um mix de situações. A gente tem coisas repetitivas, né? Que às vezes acabam sendo um alvo, né? Ou uma brecha dentro da nossa estrutura. A gente tem discussões novas e modernas como o SaaS, que se a gente for olhar aquilo que o Gartner traz, aquilo que ele traz de estudo, ela vai entrar de verdade, começar a ser ampliada a partir do próximo ano. A gente está vendo companhias discutirem esse tipo de solução, a gente está vendo diversos players trazer esse tipo de arquitetura para uma condição de ambiente, seja ele tradicional, seja ele digital. Obviamente, quando você caminha para uma solução de nuvem, tudo é mais fácil fazer integração. A gente fala de API, a gente não fala de integrar numa infra tradicional. Então, isso acaba facilitando, né? A gente acaba criando meio que um modelo que permita que players diferentes possam vender soluções que no final do dia elas encaixem no mesmo ecossistema. É um pouco de tudo isso, Graça, que eu vejo aqui do nosso lado, do varejo, né? A gente faz de tudo. Mas é muito tradicional. Mas é muito importante, né? E por isso eu acho que a riqueza desse debate, porque justamente isso que a plateia vai acompanhando, né? Você vê que as experiências que vocês vão trocando demonstram como é que não tem uma receita de bolo, né? Cada empresa, dependendo do seu status e da forma, mesmo que ela tenha, né? Como você falou, bastante coisa em nuvem, mesmo assim, você falou uma coisa que eu anotei aqui que é muito importante, você pode estar até quase que 100% em nuvem, mas talvez você tenha uma coisa num legado que é muito importante, porque talvez esse legado represente muito do faturamento da empresa, né? Ele tem uma importância muito grande no faturamento da empresa, então tudo tem que ser avaliado com muito cuidado, né? Eu acho que esse recado é muito importante, e a plateia que está acompanhando aqui também está comentando sobre isso, né, o quanto que é desafiador avaliar essa jornada também. Muito bom, Robson, contribuição. Longinos, trazer você para essa conversa aqui, nesse ritmo aqui do varejo, né, falando um pouquinho aqui também para a gente desse momento importante aí do varejo, desse contexto aqui que a gente está avaliando, dessa mudança aqui, dessa entrada aí numa nova arquitetura de segurança. O que você pode contribuir aqui com a gente? Graça, obrigado. Bom, eu concordo com todos colocados, como o Felipe, o Dona, o Hélio, o Varela, o William, o Robson. Eu vou encapsular, porque eu não quero ser redundante, tá? Mas o nosso ambiente, o Kabum, ele, por ser uma empresa também de prover tecnologia, né? Ser um provedor de serviços e e-commerce de tecnologia, a gente respira a tecnologia. Então, ali já também... É verdade. Uma parte do seu ambiente está em SaaS, né?
E uma das coisas, eu estou muito feliz, Graça, porque, assim, pelo que está acontecendo, pelo que eu estou desenvolvendo, desempenhando na companhia, e também pela minha idade, eu estou descobrindo uma coisa, Graça, que o tempo e a idade, a gente vai perdendo o pudor, né? Só que o pudor e a gente percebe que a gente não tem tempo a perder, né? Só que eu estou procurando ter equilíbrio, porque senão quem vai para a nuvem é a gente, né? Não, eles mandam a gente para a nuvem, né? Então, mas sempre com bom senso, mas a gente tem que ter coragem e se posicionar, né? E minha primeira abordagem com o board na companhia, quando a gente falando de cenários de segurança, em arquiteturas, descomplicar, simplificar, tá? E responsabilizar, né? Então, assim, a gente começou a mostrar a segurança, quem é responsável pela segurança em cada hierarquia, né? E como que a gente garante a segurança, né? Como que você se garante? A gente está indo para uma guerra. A segurança hoje a gente tem que tratar ela como uma guerra cibernética. A verdade é essa, a gente não pode se enganar, porque questão de tecnologias não me preocupa, a gente está muito bem servido globalmente em questões de tecnologias, né? Mas você vê as questões que vêm acontecendo aí de ransomware, recentemente, as instituições públicas, são coisas básicas que andam acontecendo, tá? Então, você vê que a gente ainda peca muito no básico, porque a gente discute ainda cenários de segurança. Então, acho que a gente não tem que discutir segurança é necessidade. Tá? Então, quando a gente começa a discutir segurança, nós temos um problema antes ainda. É a questão cultural, né? Se vamos investir em segurança, não temos que discutir, essa página tem que virar e entender que segurança é necessária para a nossa sobrevivência como pessoa física e corporativa. O nosso negócio para sobrevivência depende de segurança, né? Então, eu diria que a gente trata hoje a segurança no estratégico como um negócio, tá? E a gente mostra o save, né? O quanto a segurança pode trazer de save para o business, tá? O nosso negócio, o e-commerce, ele busca muito a questão da comodidade, agilidade, né? Capilaridade, escalabilidade. Então, o tempo todo, isso é frenético, né? Então, assim, exato. A segurança tem que acompanhar e prover os controles com segurança. Como que a gente consegue? Então, são cenários que a gente já tem pronto para que a gente possa testar, acompanhar em real time, testar e subir. Esses cenários que a gente estamos conseguindo, né? Porque fez um ano que a gente está trabalhando e que a gente montou. Então, o que eu estou querendo dizer? A gente começa a trabalhar a segurança desde a contratação do profissional. Eu não estou nem falando de TI ainda, tá? Quem a gente está contratando, como que a gente contrata, quais são as responsabilidades que vão ser atribuídas para esse profissional, aí estou falando de acesso, como que a gente controla esses acessos, como é que a gente monitora esses acessos, como é que a gente tem os processos que suportam esses acessos, tá? Como é que a gente reage a qualquer tentativa, não estou falando de incidente. Quando a gente fala de segurança, a gente está falando muito de incidente, a gente trabalha muito no incidente. Incidente já aconteceu, é a mesma coisa, a fraude já aconteceu, nós não queremos trabalhar na fraude, temos que trabalhar na tendência à fraude, é a linguagem de riscos, tá? Então, é esse ecossistema, esse organismo que nós montamos. Então, dentro dessa área, nós temos 7 sub-áreas que se retroalimentam, estou falando de segurança patrimonial, então, segurança física e lógica integrada, tá? Que tem todo o processo, começa em pessoas, processos e tecnologias, de forma integrada, que vai se retroalimentando. É dessa forma que eu acredito, que a empresa acredita em questão de segurança. Se eu for olhar a segurança só com tecnologia, a gente não vai responder à necessidade que a gente precisa hoje em relação ao mercado. Tá? Então, a gente está falando de atualizações de ambiente, a gente peca muito no básico ainda, a gente está discutindo questões, backups não efetivos, né? Não são testados, a gente está muita empresa discutindo ainda a questão de utilização de mídias externas ou não, a questão da pandemia, porque foi um caos e ainda está sendo para muitas empresas. Se elas tivessem um processo de PCN, continuidade de negócio, ela só ia estender para esse público.
Mas muitas empresas não têm, e quando tem, não testa. Tá? Quando você sai do mercado financeiro, que é muito mais regulamentado, eles têm que prestar conta constantemente, a gente sabe que eles fazem. Quando vai para um outro mercado, que não exige tantas regulamentações, aí começa a cair o nível de maturidade. Aí, assim, faz o que é necessário para atender a auditoria. Nós não podemos mais trabalhar para atender auditorias. A auditoria tem que vir para coroar aquilo que você já faz. Simples assim. A auditoria não tem que ser um estresse dentro das companhias. Por que é um estresse? Porque não fazemos o dever de casa. Quando a gente faz o dever de casa, a gente está tranquilo. A gente só comprova o que a gente faz. Então, é desta forma que nós estamos tratando segurança. Segurança é responsabilidade e disciplina. Eu acho que um aspecto importante, Longino, do que você colocou, tem a ver com um dos pilares que o Felipe Canali levantou no início, que eu acho que é muito importante, né? Transformar esse elo fraco, né, que a gente sempre falou, em forte, né? É um grande desafio e tem a ver com muita coisa que você colocou, muito importante. E o que o Hélio também colocou na sua fala, né, que é fazer o básico, né? Sim, mas nós temos que transformar tudo isso em atitude. Exatamente, muito bom. Porque isso muito vira bom. Jargão de mercado, nós temos que transformar em atitude. Exato, muito bom. Para finalizar, eu estava acompanhando, enquanto você estava falando também, muitos comentários aqui e perguntas, a gente já vai trazê-las, mas eu quero finalizar o bloco ainda de varejo, trazendo a Leroy Merlin. Então, vamos ouvir o Orlando agora, para fechar o bloco de varejo. Orlando, sua vez de contribuir. Já temos aí comentários bem interessantes, visões diferentes, complementares, sobre essa, diria aí, nova arquitetura de segurança, enfim, o que a gente está buscando aí da segurança para responder a tantas demandas novas também aí, que a gente está acompanhando aí, né? Não está fácil, não está fácil, o desafio é grande. Qual é a sua visão, hein? Você é de infra, né? Você tem uma visão aí. O que você acha de tudo que você ouviu, hein, Orlando? O que você acha desse desafio aí de juntar aí conectividade com segurança, de buscar uma nova arquitetura, de ter uma integração muito maior desses mundos, de fazer essas coisas funcionarem de forma mais fácil, mais... Vamos lá. Segura, né? Segura, integrada, vamos ouvi-lo. Realmente não é fácil, mas algo que eu concordo com que acho que todos os colegas aqui disseram, né, é que a gente precisa olhar segurança, ter um olhar sobre segurança, um olhar de negócio, um olhar estratégico. Não dá para tratar mais segurança como um departamento ao lado, paralelo ao meu, que está fazendo o trabalho dele, e eu como infraestrutura o meu, time de desenvolvimento como desenvolvedores o trabalho dele, e ali um dia o cara de segurança vai chegar e falar, olha, como que está o seu desenvolvimento? Olha, como que está a sua infraestrutura? Como que você está se conectando a uma AWS, a uma GCP, ao que seja? Como que a gente controla o nosso tráfego cloud? Como que a gente controla os nossos usuários que estão... Não dá para esperar hoje em dia esse tipo de pergunta, né? A gente precisa trabalhar em conjunto. E eu não vou falar que é fácil. A gente já falou aqui, né? As empresas que estão nascendo, digitais, que já estão nascendo com seu workload totalmente cloud, hoje tem caminhos que facilitam a adoção do Security by Design e tudo mais, né? Já para a gente do varejo, como vocês falaram aqui, né, tem um modelo muito mais dinâmico, no nosso caso aí, no caso do Robson, né, ainda tem as lojas físicas, a gente não está só na plataforma online, então os desafios, eles são imensos. O que a gente começou a fazer de um tempo para cá foi trazer segurança para perto. Então a gente, acho que falar em transformação digital aqui em agilidade deve ser comum para a maioria dos colegas que estão aqui, né? Então a gente tem uma guilda onde o nosso CISO ele tem cadeira fixa, então todas as nossas discussões tecnológicas, e aí
tecnológica, quando eu digo tecnológica, é de infraestrutura, de desenvolvimento, de novas aplicações, de novas soluções, ele está lá arbitrando, recomendando, sugerindo, trazendo recomendações, tá? Não vou falar que seria hipocrisia da minha parte dizer que isso funciona 100% para todos os produtos que estão sendo implementados ou para todas as novas tecnologias que estão sendo implementadas, não, mas começou essa discussão. Então a gente vai discutir desde da utilização de um certificado Yield Card ou desde a topologia de conectividade entre as lojas e a AWS quando a gente fala em rede privada, né? Porque hoje a gente também, como havia aí, a gente, há pelo menos uns 3 anos, a gente já utiliza Cloud Computing, mas a gente não tem todo o nosso workload rodando em cloud. A gente ainda tem um ambiente on-premise, a gente ainda tem um ambiente legado, que a gente chama de core aqui, né, onde rodam os principais, o principal RP da companhia. Então, assim, como conectar, aliar tudo isso com segurança, é o grande desafio, né? A gente tem visto e tem trabalhado com algumas empresas nisso. A Leroy é uma empresa francesa, então lá a gente trabalha numa sinergia muito forte com eles. Como a gente sabe, a tecnologia ela está globalizada, mas ainda tem coisas que chegam na Europa ou nos Estados Unidos antes de chegarem aqui. Então a gente tem um alinhamento muito forte com o time lá de infraestrutura, de segurança também, para entender o que é tendência. E eu acho que uma coisa que veio para ajudar e forçar essa visão estratégica sobre segurança é a LGPD. Não tem mais saída, não tem mais saída. As empresas que não se adequarem, que não olharem para a segurança com um olhar de business mesmo, e de que a segurança vai ser um alavancador do seu negócio e não um empecilho para o seu negócio, né? Porque, quantas vezes a gente não vê, lá vem o cara chato da segurança, pedir para fazer coisa, pedir para instalar patch, pedir para instalar atualizar firmware de switch, firmware de firewall e sei lá o que mais. Hoje não. Hoje isso é básico, né? A gente precisa ter essa cultura dentro do time, né? De manter patch atualizado, de manter firmware atualizada, de ter boas práticas na aplicação de regra de firewall, boas práticas na comunicação do seu ambiente on-premise com seu ambiente cloud. Então, assim, é trazer segurança para perto como aliado, mas agir, né, atuar e fazer, não simplesmente pegar a recomendação ali, colocar debaixo do braço e beleza, quando eu tiver tempo, eu vou fazer, eu vou implementar, não. Isso precisa ter uma cultura. Então a gente tem criado isso aqui, né, claro, as ferramentas estão aí para ajudar e tem muita ferramenta também sendo implementada para trazer uma visão sobre dispositivo, uma visão sobre equipamentos de network, e aí switch, firewall, wireless, para falar sobre gestão de acesso, que é extremamente importante, usuários com acesso privilegiados. Então, a gente tem tentado, mais do que efetivamente atuar e lá aplicar um patch, na cultura, trazer segurança para perto, de seja qual for o time, desenvolvedor, infraestrutura, times de back-office, para que a cultura da segurança ela seja internalizada e as pessoas passem a fazer segurança, não porque é uma obrigação ou porque o CISO falou que tem que fazer, o time de segurança falou que tem que implementar, mas porque eu sei que aquilo faz parte do desenvolvimento do meu produto ou da implementação da minha solução, né? Perfeito. É isso. Muito bom. Excelente. Essa integração, e é sempre bom, né, a gente ouvir de outras áreas também, né, que são essa proximidade e essa necessidade de trabalhar em conjunto, né? Eu acho, Orlando, que isso hoje é fundamental, né? A gente tem percebido aqui cada vez mais que quando a gente tem, né, outras áreas participando junto com a gente, né, desses debates, a necessidade dessa integração. Então, muito bom você trazer isso e mostrar a importância dessa integração para um projeto que no futuro está falando exatamente disso, né, da integração.
Felipe, eu gostaria que você agora também tivesse uma intervenção no final desse bloco de varejo. A gente já tem aqui, a Leia está me sinalizando que o Carlos pediu a palavra, e antes de passar para o Carlos, que também já seria a vez dele participar com a gente, que já temos aqui, né, o final do varejo, mas atendendo também aqui ao nosso público, mais um esclarecimento aqui rápido sobre esse conceito. Se você puder, de novo, né, esclarecer uma outra questão que está sendo colocada aqui rapidamente sobre essa implementação, diz respeito também ao seguinte: as tecnologias, né, nós tivemos aí, como você colocou no início, né, várias jornadas, e tivemos aí também diversas soluções. Você até exemplificou, precisa de antivírus, então vamos lá. Não, temos problema com vírus, então temos soluções de antivírus. Temos problemas de ataques, de firewall, então temos soluções. Então, hoje, todos, né, de alguma forma, tem um parque, tem soluções, né, de segurança implementadas, né? Então, as pessoas estão falando de legados de soluções, não só legados de tecnologias, né? Não só legados de soluções, de aplicações, mas legados também de arquiteturas, de soluções de tecnologia. Como é que isso fica quando se passa para uma outra arquitetura, né? Quando se passa para um outro ambiente? O que se faz, então, com todas essas soluções de segurança que foram adquiridas aí ao longo de toda essa fase? Bom, primeiro que em nenhuma solução, né, nenhum provedor de segurança pode chegar até vocês, né, e falar, não, esquece tudo que você investiu, põe o que eu faço e está resolvido. Isso não existe. Né? Então, o que a gente faz normalmente também, a gente cria um caminho para que você, aos poucos, né, mantenha um investimento já feito, e lá na frente você vai fazendo as trocas das tecnologias de acordo com essa jornada. Né? Então, por exemplo, né, boa parte das soluções de segurança hoje, né, na sua grande maioria, se a gente olhar de novo para essa arquitetura, né, ela é feita através de subscrição. Né, você não compra mais o produto propriamente dito, com a sua própria manutenção. Então, se você tem a subscrição daquela solução que já foi adquirida, você vai até o vencimento daquela subscrição e, naquele ponto, você vai reavaliar se você mantém aquela tecnologia associada àquela arquitetura que você definiu ou não. Então, esse é um plano, na verdade, de investimentos que tem que ser feito, preservando o que foi previamente feito. Né? Se você olhar, e eu aconselho todos a lerem esse documento do Gartner, é um documento que não fala de Forcepoint, ela fala da arquitetura. Né? E lá você vai ver que dentro dessa arquitetura tem várias pecinhas, né, que montam esse quebra-cabeça. Né? E ali você vê as tecnologias que, teoricamente, vão ser aderentes a essa arquitetura para você montar esse seu plano. Né? Então, de novo, você mantém o legado do que você já fez de investimento de segurança e, aos poucos, vai criando, né, os pontos de investimento para que você vai encaixando essas pecinhas. Esse é o ponto. Né? Então, basicamente, você tem se você pegar a nuvem, né, pelo menos aí, sim, falando especificamente de Forcepoint, a gente dividiu ela em duas, né, em termos de investimento. Um que a gente chama de Cloud Security Gateway, em que a gente está olhando para dados e navegação, né? E a parte de baixo, que a gente chama de Zero Trust Network, ou Private Access, né, pela solução que a gente fez, que é como eu gerencio o acesso à minha rede e as informações daquela minha rede. Né? Lógico, por detrás disso tem toda uma arquitetura, por isso que eu sugiro aí que todos realmente busquem essa leitura, que é enriquecedora para que você faça o planejamento da sua segurança para os próximos anos. Né? Mas uma faz a divisão da inspeção e da proteção de dados e navegacional, e a outra de acesso a essa infraestrutura. Essa divisão que a gente faz. E essas pecinhas vão sendo encaixadas de acordo com a necessidade de cada uma das empresas e mantendo nessa jornada os investimentos prévios de tecnologias anteriores, até que você vai fazendo a modificação e a alteração com relação às novas tecnologias disponíveis. Perfeito. Só fazendo uma conexão aqui com a plateia, né? Várias perguntas, mas só respondendo aqui. Então, Bruno Oliveira, um dos que mandou essa pergunta, diz o seguinte: bom, quais os pontos mais importantes dessa jornada para deixar, então, essa segurança nessa arquitetura mais robusta, seja on-premise e em cloud? E ele diz o seguinte: não é algo fácil, né, Felipe? Vamos combinar, mas estou vendo que não vou ter como deixar
para depois. Então, Bruno, ficou aí a resposta do Felipe, fica aí a dica também de você ter esse material, e vamos ver se no final a gente ainda consegue voltar e dar mais algumas dicas aí para vocês que estão perguntando sobre como fazer essa jornada, ok? Vamos... Uma palavra-chave para essa transição é uma transição híbrida, né? Então, não é 100% cloud, não é 100% on-premise. Você conseguir fazer essa navegação híbrida até que você vire a chave, se for o caso lá na frente, para ser 100% nuvem. Híbrido é uma palavra-chave para esse caminho. Eu gostei quando ele falou. Não é fácil, né, Felipe? Vamos combinar. Se fosse vamos fácil, lá. Já estaríamos... Tá certo, tá certo. Vamos lá, Carlos. Carlos pediu a palavra, Leleia, mas na hora certa, porque agora é a sua vez. Terminamos com o bloco de varejo e você está aqui representando a área de serviços aí, Carlos, é com você. Vamos lá. Tá bom. Em primeiro lugar, quero enfatizar aqui a riqueza do debate, com assuntos tão relevantes, né? Com bacana, né? A plateia, tão positivas. A plateia está adorando, o pessoal está aqui acompanhando. Vários colegas também. Muito bom. Muito bom, né? Parabéns aos colegas. Eu vou aproveitar essa riqueza toda, né? Visto que também a gente já está na reta final, sem querer cansar o público, e vocês também, fazendo uma coxa de retalhos aí do que foi dito, alguns pontos que eu achei bastante relevantes e importantes a serem destacados. E eu quero começar, obviamente, pelo início, né, com a fala do Felipe sobre a questão da estratégia da Forcepoint Human-Centric, né, colocando o ser humano no centro da questão, super convergente com o que a própria arquitetura SaaS prega. Na realidade, a arquitetura SaaS ela prega duas coisas fundamentais, né, que é a inversão do parâmetro de tráfego do data center para a cloud, né, que está acontecendo, e a adequabilidade da conexão às necessidades estritas de cada usuário na ponta, na borda da rede, né? Então, a estratégia, ao meu ponto de ver, assim, de vista, muito concernente, pertinente às necessidades. Outra coisa que me chamou bastante atenção foi a fala do Hélio. Eu acho que o Hélio tocou num ponto fundamental, que depois foi corroborado pelo Longinos também, e isso talvez tenha a ver também com a formação e o tempo de carreira de cada um aí também. Eu me identifico um pouquinho com o que precisa ser resolvido, né, a objetividade do dia a dia e das coisas básicas que são necessárias para que a gente tenha realmente uma estratégia de segurança ampla e eficiente em cada empresa, sobre a questão de como a segurança é complementar, né? Primeiro, a questão dos processos básicos. Se vocês começarem a pensar nesse surto de ransomware que está havendo aí, e você começa a entender que a higiene básica de segurança, o processo de hardening, que é configurar um equipamento de uma forma correta, um processo de backup que é fundamental. Muitas empresas, infelizmente, não cuidaram disso e hoje sofrem as consequências. Você vê até o caso do tribunal da STJ, o atacante, ele, além de de conseguir efetivamente criptografar toda a base do tribunal, ele tentou ir lá destruir os backups também. Então, o backup como item fundamental e, na ponta disso tudo, o vetor de contaminação, que é justamente a pessoa, né, o usuário, como centro desse tipo de problema, né? Então, a junção desses processos básicos, as novas arquiteturas, como a SaaS, né, que vão ajudar, né, nesse aumento de segurança, e, como foi colocado por alguns colegas do setor bancário aí, a questão do security by design, que hoje vem bastante forte, visto que com a migração para a nuvem, que para mim ainda é um entrave à adoção do SaaS, né, nós precisamos resolver primeiro a adoção da nuvem, né? Resolver o problema de mão de obra para viabilizar isso, porque nós vivemos hoje no Brasil um problema muito sério de mão de obra voltada para esse tipo de segmento, né? Depois de resolver isso, nós temos hoje o Security by Design, que é, por exemplo, quando se gera a aplicação, já faz a modelagem de ameaças antes. Eu tenho o DevSecOps agora, que as ferramentas estão integradas na própria esteira de desenvolvimento, uma coisa que realmente ajuda bastante, e a gente deixa de ter uma segurança centrada em infraestrutura para ter a segurança voltada à aplicação, com cada desenvolvedor fazendo sua parte aí e gerando um produto compliance com segurança, enfim, desde o início.
Eu separei mais alguma coisa aqui. O nosso amigo aqui, Orlando, falou sobre a LGPD como impulsionador desse processo. Verdade, eu acho que essa convergência de coisas e até os problemas acabaram por nos ajudar a colocar a segurança no centro da questão, né? E apesar da pandemia ter acontecido e muitos investimentos terem sido revistos, ficou latente, claro, para todo mundo, eu acho, a necessidade hoje nós termos essa preocupação não só na mesa dos gerentes, mas sim no board, indo para as decisões do board, como questão estratégica. Tá bom? Era essa a minha contribuição que eu queria dar, e obrigado a todos aí. Perfeito, muito bom, excelente aí, fez um resumo importante, destacou aí pontos, Carlos, que eu acho que foram aí pontos altos aí do debate. É bom, porque eu também concordo com você, está sendo muito rica aí, vários aspectos que foram colocados foram muito importantes aí para a gente fixar aí essa discussão, né? É muito nova essa arquitetura, muitas perguntas surgindo também, mas é uma jornada, né? E muitos aspectos importantes aí precisam realmente ser pontuados. Muito bom. Leia, eu vou mudar um pouquinho, eu sei que você me sinalizou que a gente tem a resposta da segunda enquete, mas eu preferia fechar essa primeira rodada com a colocação de todos, né? E nós temos aí a colocação do setor de governo, não é isso? Com Perfeito. o Fábio. Eu prefiro, tá? Pode falar. Porque o setor de governo a gente deixou por último, né, Fábio? A gente sabe que o governo, e eu sei, você tá representando aqui, mas não vou, fique tranquilo, colocá-lo nessa berlinda de jeito nenhum, porque eu sei, obviamente, que é um momento ultra delicado aí, né, que com certeza o governo está vivendo, e obviamente não é esse o objetivo aqui, né, nós sabemos aí que é a complexidade que é, né, representar um setor como esse, tamanho, a dimensão de um setor, né, como é o governo, né? Então, queria só que você falasse de forma, representando, né, a área que você atua, e de forma geral aí o que você achou desses aspectos, que o governo é um caso bem diferenciado dentro desse contexto todo, né, Fábio, eu acredito. Novamente, bom dia a todos. Depois de tantos especialistas falarem assim, com tanta propriedade, concordo plenamente com todos, e a situação do governo realmente é um pouco diferente, né? A gente tem outros ritos de contratação de serviços, de contratação de soluções, e até de contratação de profissionais, né? Que é bem diferente do mercado privado. Exato. Mas a gente ainda assim não podemos nos descuidar da segurança, é uma questão fundamental. Eu estava até lendo outro dia uma frase de autor desconhecido, que a segurança sempre é demais, né? Até que ela seja insuficiente, ou seja, de menos, como tem acontecido recentemente, né? Então, infelizmente, o governo está vivendo aí umas semanas complicadas, vários ataques a vários órgãos do governo, e a gente está aí trabalhando sempre com alerta máximo. Nossa equipe de segurança, a gente tem uma equipe de segurança muito boa, efetiva, trabalha bem, está em alerta máxima, fizemos aí várias checagens nesse período, e estamos trabalhando no que a gente fala aí no começo, o Felipe falou bem a questão do elo fraco, transformar esse elo fraco num elo forte, né? Porque é a principal preocupação. Tecnologia, processos, a gente consegue trabalhar de uma forma mais tranquila. A questão do pilar aí, pessoas, é um pouco mais complicado, porque as pessoas muitas vezes ficam preocupadas em um momento como esse, que está tendo vários ataques sendo noticiados, e depois de um tempo se esquecem e já voltam a relaxar. Então tem que ser um trabalho constante de conscientização para que as pessoas tenham a segurança internalizada, que assimilem isso como uma cultura. Eu até recebi, em função desses ataques que a gente teve no governo na semana passada, recebia várias informações, vários e-mails, vários WhatsApp do pessoal do tribunal preocupado, né? Você viu isso? Como é que a gente está? E aí, até para poder trabalhar um pouco essa questão da cultura e conscientização, acabei escrevendo um artigo do próprio tribunal, saiu até no Diário Oficial do Estado de São Paulo, falando segurança digital, né? Responsabilidade de todos, para trazer a discussão à tona essa questão
da segurança como um fator de preocupação e de responsabilidade, como alguns já falaram aí, que tem que ser uma questão de responsabilidade, e não é só responsabilidade da área de TI ou da área de segurança da informação, como a gente está acostumado a ouvir, né? É uma responsabilidade realmente de todos. E eu acho que nesse período de pandemia, com a aceleração dos processos de digitalização de serviços, inclusive no governo, tinha órgão que tinha 6, 7 serviços digitais antes da pandemia. No período da pandemia, criou mais 30. Então, Exato. em pouco tempo, criou uma quantidade gigante de serviços, e aí talvez valha a reflexão se foi utilizado o modelo aí de security by design, que a gente falou, né, se a segurança foi tratada adequadamente no desenvolvimento desses serviços digitais. O próprio Tribunal de Contas criou vários serviços nesse período para viabilizar que todos pudessem trabalhar em teletrabalho. A gente já tinha um teletrabalho mais restrito anteriormente, mas com a pandemia isso ficou praticamente 100% do tribunal em teletrabalho. E a gente, da área de TI, tivemos que criar aí várias soluções a toque de caixa para viabilizar esse trabalho. E a gente conseguiu, com a segurança sempre em mente, preocupado em relação a isso, mas é um trabalho realmente constante, né? No começo do ano era inimaginável, por exemplo, que no Tribunal de Contas, que tem as sessões de julgamento, que fossem feitas essas sessões de julgamento por videoconferência, como são feitas hoje. Era inimaginável, é uma casa muito tradicional, com seus ritos bem definidos, todo aquele ritual de julgamento, e quando surgiu a pandemia, e agora, como vamos fazer, né? Porque é a ponta final do trabalho do tribunal, a sessão de julgamento. Se isso não acontece, o tribunal para, então não tem o que fazer. Então, em um tempo recorde, a gente parou no tribunal no dia 16 de março, em 28 de abril a gente já tinha a solução, a primeira sessão de julgamento em ambiente de videoconferência acontecendo. Então, em um mês e meio, menos que isso, a gente teve que apresentar a solução, testar a solução, e não só uma, várias soluções, treinar os conselheiros, treinar lá quem usaria, disponibilizar a solução para os advogados exercerem seu direito de defesa, sustentação oral, pedido, e tudo isso em 1 mês e 15 dias. Uma revolução total, na verdade, em menos. 1 mês e 15 dias já estava funcionando. A gente teve que fazer essa solução e colocar no ar em 15 dias, 2 semanas, para apresentar para a alta cúpula. E aí tem todo o processo de treinamento e teste. E isso é só um exemplo. Então, na verdade, todo esse processo de aceleração digital que a gente teve, eu acho que acaba contribuindo por essa questão da insegurança, né? E uma coisa que a gente sempre fala que é complicada, as pessoas não gostam, por exemplo, mais simples, né, do básico, trocar senha, usar senhas complexas. Se você coloca uma política de senha, a gente tem uma política de senha. Em função da pandemia, a gente tinha até suspendido a política de senha, a troca periódica. Mas se você fala que a pessoa tem que usar uma senha complexa com maiúsculas, minúsculas, caracteres especiais, letras e números, e tem que trocar essa senha a cada X dias, o tanto que a gente ouve das pessoas reclamando em relação a isso é complicado, né? E o ataque recente que teve aí, foi muito comentado, foi divulgado, basicamente, né? Uma questão de phishing, né? E uma vez dentro, a pessoa vai lá, forneceu a senha, uma vez dentro a pessoa usou ferramentas para poder aumentar seu nível de privilégio e atacar lá os servidores de domínio, atacar os servidores, usar lá um ransomware para poder fazer todo esse estrago que foi feito. Então é um elo realmente que foi explorado, os hackers sabem disso, sabem que esse é o elo que deve ser, que tem maior taxa de sucesso, né, e exploram isso. Então por isso é importante a conscientização constante, por isso é importante ter treinamentos, orientação de forma constante. A gente faz isso no Tribunal de Contas e vamos fazer cada vez mais para tornar essa cultura de segurança da informação, de segurança digital, uma coisa já inerente a cada um dos nossos servidores. Eu acho que esse é o principal desafio para que esse tipo de coisa não aconteça. Claro que, como aconteceu isso, a gente está revendo todos os processos, procedimentos, fizemos um checklist para verificar o que precisa ser feito, mas é um trabalho realmente constante, né?
E Sim. esse fator humano é um fator que geralmente não é devidamente tratado quando se faz segurança, quando se fala em segurança da informação. A gente sempre se preocupa com tecnologia, que é fácil, vai lá, compra, com processos e procedimentos, que muitas vezes a gente não verifica se eles estão sendo seguidos ou se está sendo o mais adequado ou não, mas com elo humano lá, conscientização, esse trabalho de conscientização, de aculturamento que deve ser feito, a gente acaba deixando um pouquinho menos privilegiado. E isso é importante, talvez seja a questão de colocar esse elo como o fator mais importante, como o Felipe bem comentou no início do nosso debate. Perfeito. Bem, pessoal, chegamos ao final aqui do nosso debate. Eu queria que a Leia trouxesse, Leia, o resultado da nossa última enquete, por favor. Isso, rapidinho, a gente perguntou, né, para a plateia, sua arquitetura de TI e segurança está preparada para o novo cenário de conectividade e segurança, com quase tudo na nuvem? E 57% falou que não estão preparados ainda. Quase 42%, né? Bastante coisa. Ok. Essa resposta, Felipe, eu queria que você fizesse suas considerações finais, né, mas essa resposta, ela, de certa forma, tem a ver também com o comentário. Lembra que eu falei para você daquela pergunta, né, daquelas questões que estavam surgindo aqui na plateia, inclusive o comentário do Bruno. Ele volta aqui dizendo que híbrido é a palavra-chave de tudo hoje, Felipe, arquiteturas híbridas, modelos de trabalho híbridos. Adiciono também a palavra resiliência. Aí sim, a segurança realmente vai conseguir fazer frente a esse cenário. Achei legal, porque é uma interação bacana aqui da plateia que está acompanhando com vocês aqui. E veio uma pergunta também do Marco Túlio, que é um grande CISO que está acompanhando a gente também, que ele manda para vocês, querendo saber se vocês estão atuando com inteligência artificial e computação quântica. E, Felipe, se você acha que essas tendências também se enquadram nesse novo cenário de arquitetura que você está tratando. Ele fez essa pergunta para os colegas, mas, infelizmente, se eu for fazer uma rodada de todos respondendo ao Marco Túlio sobre isso, não vai haver tempo, né? E, em consideração a ele, que é um grande CISO também que está conosco acompanhando, eu direciono só para você incluir aí também esse questionamento dele e teu comentário final aí sobre esse tema também, para a gente poder finalizar. E se a Leia tiver também, alguém quiser também fazer um comentário final rapidinho, se estiver aí na fila, Leia, eu acho que dá tempo assim, bem rapidinho, né? Só para a gente não extrapolar aí muito o nosso horário final. Uhum. Felipe. Beleza. O resultado não me surpreende, né, do que saiu aí na enquete, né? Uhum. Realmente, as empresas tiveram que se preparar de última hora, né? Então, pensa que por causa da pandemia em especial, né? Do dia para a noite, os funcionários estavam dentro do escritório consumindo dados do data center, e do dia para a noite tiveram todos ir para casa com o mínimo de segurança necessário para que se pudesse trabalhar, e, além da disponibilidade, também de forma segura. Então, não é fácil, né? Como uma outra pergunta veio, mas é necessária, tem que ser feito. Tá? Não tem muito para onde fugir com relação a essa nova arquitetura, né? Até por causa de todos os serviços disponíveis e as possibilidades da transformação digital traz para o negócio de cada um. Tá? Com relação à pergunta do Marco Túlio, assim, eu até citei, né, para a gente conseguir fazer com que esse vetor do ser humano funcione, além da conscientização, né, como falou o Fábio, você precisa analisar o comportamento, né, a análise desse comportamento já é uma inteligência artificial, né? Ele tem que fazer, ele pega modelos matemáticos e compara com o que é o normal, com o que deixa de ser normal, né? Uma quantificação de risco e, principalmente, a contramedida em tempo real. Porque humanamente é impossível que você tenha lá um exército de pessoas olhando aquilo o tempo todo para que você responda àquela ameaça que apareceu com aquele desvio de comportamento. Então, sim, computação quântica, inteligência artificial, machine learning, são tecnologias que já são usadas hoje e que eu vejo que vão ser usadas cada vez mais no futuro para suportar este novo modelo, né? E prestação de serviço, no final, é chave, como o Barella falou, até teve um momento que ele falou sobre, os provedores também estão melhores, né? Então, não é só tecnologia, acho que a prestação de serviço, né, da comunidade de segurança, ela tem melhorado muito, complementando aí o suporte e ajuda a todos os clientes na questão no quesito segurança. Perfeito.
Alguém, um comentário aí final? Varela rapidinho. Quer mandar uma mensagem rapidinho? Abre o seu microfone, Varela, por favor. Oi, desculpa. Eu acho que às vezes a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente pede, né? No passado, a gente dizia que as empresas, primeiro, não existia uma área de segurança, né? A área de segurança, às vezes, era uma derivação de uma área de tecnologia, de uma área, né? Então, a segurança começou ali pelo acesso. Depois, a gente dizia que a gente queria ter uma equipe, né? As equipes hoje de segurança, em boa parte delas, ao menos no banco, ela está hoje, pelo menos ali, 50-50, se ela não for até um pouquinho maior do que o time de infraestrutura hoje, né? Então, isso já também passou. Aí, logo na sequência, a gente dizia que a gente precisava conhecer do negócio da empresa, né? Que às vezes a área de segurança não era próxima do negócio. Aí veio a Covid e está dizendo ali, bom, você tem que estar perto do negócio para entender como é que você ajuda a tua empresa a trabalhar. Depois a gente dizia que faltava um apoio porque não tinham legislações. Daí a LGPD, né? Então, assim, eu acho que tudo aquilo que a gente sentia falta no passado, de alguma forma aconteceu. Às vezes, quase tudo muito junto, né? Então, eu acho que o nosso grande passo é entender qual é o nosso desafio, né? Tem muita coisa para fazer ao mesmo tempo. Eu acho que as áreas de segurança nunca passaram a ser tão estratégicas, de fato. Algumas muito rápidas, algumas nasceram para isso, né? Mas algumas muito rápidas, algumas têm uma área de tecnologia, mas talvez não tenham algumas outras áreas que ajudem essa área de tecnologia a estar mais próximo de negócio. Algumas como compliance, atuando, né, junto para entender riscos. Então, eu acho que o nosso grande desafio agora é, primeiro, entender onde a gente está, entender o que a nossa empresa precisa produzir, ter estas parcerias com áreas que no passado a gente entendia como áreas que eram ruins, porque não, puxa, alguém vai me auditar, e hoje a gente vê estas áreas realmente como parceiras, para que a gente traga para diversos níveis executivos o que é segurança. Segurança não é só acesso, não é só o firewall, ela é negócio que está acontecendo ali, e se a gente não implementar, a gente não faz negócio. A gente falava um pouquinho antes, né, Graça, aqui de começar, esse cenário trouxe muita oportunidade, né? Trouxe oportunidade de talvez a gente estar com uma plateia legal aqui, de perguntas serem feitas e respondidas rapidamente. Então, acho que o grande desafio nosso não é olhar os problemas. Problemas a gente tem e está quase todo mundo com o mesmo problema. Eu acho que o que a gente tem que ter, de fato, é como é que a gente consegue dar os 3, 4 primeiros passos que nos ajudarão, sem dúvida nenhuma, a se diferenciar, né? A conseguir estar ali. E eu acho que para isso passa, sem dúvida, da gente olhar para aquele grande número de fornecedores que talvez a gente tinha no passado, por ter sistemas legados, e escolher ali, de repente, 3, 4 parceiros para que essa solução seja global. Porque senão fica muito difícil você gerenciar isso. Então, eu acho que esse talvez seja o nosso próximo passo, e talvez um futuro para um debate. O que mudou na nossa estratégia, né, do que era há 6 meses atrás e do que a gente tem agora sobre o desafio de segurança da informação. Muito bacana. Duas mensagens muito legais aí, 2 visões que concentram aí, ficou sensacional. Pessoal, só agradecer aos que estavam aqui e infelizmente tiveram que partir porque eu avancei um pouquinho no horário, mas continuaram aqui conosco até o final. Orlando, obrigada. Carlos, obrigada. Robson, Williams, Longinos, Fábio, Alexandre, Felipe Canali, meu parceiro, obrigada. Force Point, sensacional. Leia, staff que está aqui, vocês na plateia, continuem na programação da TVD. Tem mais, hein? Fiquem aí, fiquem ligados na TVD. Toda semana a gente tem conteúdo de cybersecurity, tecnologia da informação. Vamos lá. Tá difícil, mas tem solução, tem conteúdo aqui na TVD, tá bom? Pessoal, obrigada. Abraço virtual para todos. Até a próxima. Muito bom. Tchau, gente. Abraço. We don't do things the way we used to. We don't commute together. We don't go into the office together. But we will never stop working together, sharing ideas together, persevering together.
And one day soon, we will emerge stronger. Together. ForcePoint, cybersecurity that brings us together, even as we work further apart.